E aí, lá nos versos 23 e 24, vai dizer o seguinte para a gente, olha, eu vou ler aqui para a gente. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, eles enganariam até os escolhidos. Percebe que várias vezes Cristo fala do surgimento de falsos cristos e falsos profetas? Essa é a segunda vez que ele menciona isso. Ou seja, de novo, ele alerta que surgirão falsos cristos, falsos profetas, só que eles não vão somente fazer falsas profecias. O que eles vão fazer? Grandes sinais. E isso é que é importante. Eles vão fazer milagres. Que, se possível, enganará os próprios eleitos ou os próprios escolhidos, ou seja, aqueles que estão aqui hoje estudando a Bíblia, no sábado à tarde. Esses sinais eles vão ser tão grandiosos que, se possível, se você não estiver firmado na palavra de Deus, na verdade, nesse ponto que nós estamos estudando aqui, você pode ser enganado pelo que o seu olho está vendo. Percebe? Porque você tem que comparar, você tem que concordar comigo, né? Que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Não é isso? Mas quando se trata da palavra de Deus, nem 1000 imagens valem mais do que a palavra de Deus. Nós temos que ficar fiéis a essa palavra. Ainda que os nossos olhos nos mostrem algo contrário, né? A gente tem que permanecer fiel ao que está escrito. Porque o nosso Senhor Jesus já nos alertou que eles iriam fazer grandes sinais, grandes prodígios. Quando a gente estudar o livro de Apocalipse, lá no capítulo 3, a gente vai ver que um dos poderes da terra, eles vão fazer grandes sinais, fazer inclusive fogo descer do céu. Então, nessa linguagem, a gente percebe que realmente, antes da volta do Senhor Jesus, todos nós vamos ter uma prova dura. Ou vamos ficar com a palavra, com o que está escrito, ou nós seremos enganados junto com a grande multidão. Nos versos 25 e 26, tem um outro ponto interessante para a gente. Eu vou pedir para alguém ler para a gente, por favor. Os versos 25 e 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Olha só, de novo, Cristo aqui, ele alerta o seu povo. Ó, eis que vou-lo tenho predito, eu já tenho avisado vocês de antemão. Portanto, se disserem, eis que ele está no deserto, ele quem? O Cristo, ele está lá no deserto, não saiais. Se disserem, ele está no interior da casa, não acreditem. Por que Cristo está dizendo aqui? A gente viu que no ponto anterior, muitos falsos cristos e falsos profetas fazendo grandes sinais, tá certo? E depois Cristo ele alerta aqui, dizendo que esses falsos cristos e falsos profetas, eles vão andar por essa terra, dizendo serem eles mesmos o próprio Cristo. Pra gente não se enganar. Exatamente. Então, se falar, olha, Cristo veio, Cristo está em tal lugar, Cristo está curando pessoas em tal lugar. O que ele pede pra gente? Não acredite nisso. E por que Cristo diz? Esse é um ponto interessante. Deixa marcada a sua Bíblia lá e pode ficar em Mateus 24. Eu vou dar um pulinho lá em 2 Tessalonicenses e depois a gente volta aí. Mas se você quiser ir lá em 2 Tessalonicenses, fica à vontade. Eu vou ler o texto que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versos 8 a 12. Paulo, ele vai falar a respeito do aparecimento do anticristo. Lembrando que o anticristo não é alguém que se opõe a Jesus, tá certo? Mas é alguém que procura parecer Jesus ocupando o lugar que é devido dele, tá certo? O anti aqui não é de contrário, mas é aquele que se parece e toma o lugar. E lá ele diz o seguinte, ó, 2 Tessalonicenses, se você quiser marcar esse verso, fique à vontade, porque ele é fundamental para a gente compreender esse ponto aqui. Capítulo 2, do verso 8 até 12. Olha o que está escrito aqui, ó. E então será revelado o iníquo. Esse iníquo é o anticristo, tá? A quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca
e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, ele vai ser destruído na vinda de Jesus. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, esse anticristo, ele age segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aqui a gente vê a manifestação do próprio anticristo, e aqui Paulo diz para a gente que esse aparecimento, esse surgimento do anticristo, imitando a Jesus, é segundo a eficácia do poder de quem? De Satanás. É o próprio Satanás que vai imitar a volta de Jesus. E ele vai começar a operar sinais, ele vai começar a fazer milagres, e a gente tem aquela ideia de Satanás vermelho com chifre, né? Ou se você quiser, de repente, hoje tem uma série, né, que tem um Lúcifer bonitão, né? Que, né, tá mais, né? Ele tá dando aquilo para melhor, né? Então, Satanás é daquilo para melhor. Satanás, ele é um anjo de luz, tá certo? Por mais que as suas ações sejam diabólicas, ele é um anjo de luz. Então, se ele surge no esplendor da sua glória, que foi concedido na sua criação, você não vai falar que ele é o diabo, tá certo? E se ele começa a realizar sinais, milagres e grandes prodígios, dizendo ele ser o Cristo, e você ficar só com aquilo que ele está fazendo e não se firmar na palavra de Deus, você vai ser enganado. Por isso que Paulo ele fala, ó, vai ser permitido esse engano para que todos aqueles que não creram na verdade, que não aceitaram a verdade no seu coração, o quê? Tomem a decisão. E eles vão ser enganados. Porque os seus olhos vão ver os grandes sinais, vão ver os grandes prodígios, e eles vão acabar deixando de lado a palavra de Deus e aceitando, né, o que Satanás, imitando a Cristo, vai dizer. Tá bom? Então, esse é um ponto essencial aqui. Antes da volta... Pode falar, Pedro. Essa segunda parte, né, de Tessalonicenses, eu acho interessante, né, que ele fala exatamente isso que você colocou agora no final. Porque recusaram-se a conhecer a verdade, a se aprofundar, né, a estudar a palavra de Deus. Então, Deus nos entregou ao próprio pensamento, ao próprio erro, ao próprio engano. Não é a vontade de Deus, mas é uma escolha pessoal. Exato. Então, eles serão enganados porque, por decisão pessoal, não tiveram amor, né, pela verdade. Exatamente. Então, são enganados pelo que veem, pelo que ouvem, pelo que assistem, pelo que a mídia divulga, né? Uhum. E é fácil ser enganado, porque aí nesse verso de 2 Coríntios, já posso ler esse aqui? Pode ler para ele, por favor. 11, 14. Isso. Aí Paulo ele diz bem claramente, né, por que pode enganar, se possível, até os escolhidos? Porque diz aqui, olha, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Né? Esses espíritos, eles podem enganar, sim, se a pessoa não estiver firmada na palavra de Deus. Exatamente. E ele se transforma em anjo de luz, você vê, né, aquele ser esplendoroso, você acredita que é quem? Né? Que é um anjo de Deus. Né? Porque isso é interessante, né? Porque até mesmo essa ideia de Satanás, ele trabalhou todo esse tempo. Né? Então ele começa lá na Idade Média, vamos pintar o diabo aqui, de bode, de vermelho, de chifre, né? Cria um ser mitológico, as pessoas passam lá, nem acreditam nisso, né? E aí, o grande propósito dele é que as pessoas não acreditem que ele exista. Porque quando ele surgir como um anjo de luz, né, no poder da sua glória ali, que foi concedida a ele na sua criação, dizendo ser ele o Cristo, muitos serão enganados. Né? Aqueles que não tiverem um amor à verdade, eles vão ser enganados. Mas nós, que estamos estudando, né, estamos aqui já melando, né, o plano dele, nós fiquemos fortes naquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Olha só, o último ponto, os versos 33 e 36 de Mateus 24. Quem estiver lá em Mateus 24 ainda e quiser, por favor, lê o verso 33 e depois o verso 36 para a gente, por gentileza. 33. Isso. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Isso. 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Obrigado, Maria.
Então, o que a gente vê aqui? Jesus, ele diz, ó, quando virdes essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então, quando vocês virem todas essas coisas numa maior intensidade acontecendo, sabei que está próximo, que está às portas. Mas aí, de novo, Cristo, ele cadencia, né? E ele fala, olha, mas o dia e a hora, ninguém sabe. Então, a gente não pode marcar um dia e uma hora para a volta de Jesus. O que a gente deve fazer, a nossa obrigação, é acompanhar os sinais que estão se desenrolando na nossa história. Se a gente parar para pensar, todos esses pontos que foram enumerados aqui, eles estão vibrantes na nossa sociedade, não é isso? Se a gente pensar que, nesse momento, por mais que tenha dado uma flexibilizada, mas nós estamos numa crise mundial, onde, né, hoje nem mesmo a vacina está dando conta, porque tem que tomar agora a terceira, tem que tomar a quarta, já estão falando que todo ano agora você vai ter que tomar a vacina. Então, o mundo está pedindo para uma saída, para uma solução. E quem surgir com essa saída, com essa solução, ele vai receber, né, aí a colaboração, vai receber a admiração do mundo inteiro. Ou seja, a gente tem um cenário propício para isso. Tá certo? Para que surja, né, esse líder mundial aí, que dele apareça, faça sinais, faça milagres e o mundo vá atrás dele. Vai ser agora. Nós não podemos saber. O dia e a hora a gente não sabe. Mas pelos sinais a gente percebe que existe, né, todo já um preparo para que isso aconteça. Então, eu acredito que não esteja muito longe. Tá certo? Então, esses são os sinais que apontam para a volta de Jesus. Nós não podemos dizer quando será exatamente, mas podemos ver que esse tempo está próximo. Tá certo?